Você pensa que conhece a Bíblia? Que já ouviu todas as histórias e sabe tudo sobre esse livro sagrado? Espere! Deixe-me fazer uma pergunta mais específica. Você sabia que a Bíblia que você tem em casa passou por um processo de preservação tão miraculoso que desafia todas as probabilidades estatísticas? Que existem descobertas arqueológicas recentes que estão deixando até os céticos impressionados? E que há conexões entre as páginas sagradas e sua vida diária que você nunca percebeu? Prepare-se para uma jornada que vai literalmente abalar suas convicções. Hoje vou te mostrar descobertas arqueológicas que estudiosos estão chamando de impressionantes, curiosidades históricas que vão te deixar de queixo caído e conexões profundas que você jamais imaginou entre as escrituras sagradas e os desafios que você enfrenta hoje. E se eu te disser que a forma como a Bíblia chegou até suas mãos é um milagre ainda maior do que qualquer um dos milagres relatados dentro dela? Que cada página que você lê hoje passou por provações que deveriam ter destruído esse livro para sempre, mas ele não apenas sobreviveu, ele floresceu. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que arqueólogos respeitados estão dizendo que certas descobertas excedem suas expectativas mais otimistas. Vai conhecer a história de escribas que literalmente deram suas vidas para preservar cada vírgula das Escrituras. E vai entender como tudo isso se conecta com as promessas de Deus para a sua vida hoje. Curta este vídeo. Agora, se você quer descobrir tesouros escondidos nas Escrituras que podem revolucionar sua fé, e não se esqueça de se inscrever no canal. Porque depois do que você vai ver hoje, você não vai querer perder nenhuma das revelações que estão por vir. A Bíblia é o livro mais vendido, mais traduzido e mais estudado da história da humanidade. Mais de 5 bilhões de cópias já foram distribuídas pelo mundo. Para você ter uma ideia do que isso significa, se fosse para empilhar todas as Bíblias já impressas, a pilha seria mais alta que a distância da Terra à Lua, e ainda sobraria. Mas você sabia que este livro extraordinário foi escrito por mais de 40 autores diferentes ao longo de aproximadamente 1500 anos? Imagine só, quando Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia, ainda faltavam 1000 anos para nascer o rei Davi. Quando Davi escreveu os Salmos, ainda faltavam quase 1000 anos para nascer o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Reis e pastores de ovelhas, pescadores e médicos, cobradores de impostos e fariseus, profetas no exílio e sacerdotes no templo. Pessoas totalmente diferentes, de culturas distintas, separadas por séculos de história. E aqui está o primeiro milagre. Mesmo com tantos autores, tantas épocas diferentes, tantos contextos históricos distintos, existe uma unidade temática perfeita, do Gênesis ao Apocalipse. Estudiosos renomados como F.F. Bruce, que foi professor da Universidade de Manchester, e Craig Blomberg, do Seminário Teológico de Denver, têm destacado que essa coesão narrativa e teológica desafia explicações puramente humanas. É como se uma única mente tivesse orquestrado todo esse processo ao longo de milênios. E quando falamos de preservação histórica, os números são impressionantes. Pesquisadores sugerem que temos mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. Compare isso com outras obras da Antiguidade. Da Guerra das Galhas de César, temos apenas 10 manuscritos. Das obras de Platão, cerca de 7. Da Ilíada de Homero, considerada um tesouro da literatura mundial, temos cerca de 650 manuscritos. Os achados arqueológicos continuam confirmando detalhes históricos das Escrituras com uma precisão que, segundo alguns pesquisadores, excedem as expectativas mais otimistas. Mas o mais impressionante não é apenas sua precisão histórica, é como ela permanece viva e transformadora depois de milênios. Dr. William Albright,
que foi um dos mais respeitados arqueólogos bíblicos do século XX, chegou a declarar que não há dúvida de que a arqueologia confirma substancialmente a confiabilidade histórica da tradição do Antigo Testamento. Agora, deixe-me te mostrar exatamente a jornada incrível que faremos juntos hoje. Primeiro, vamos fazer uma viagem no tempo real. Você vai presenciar como escribas dedicados, homens que consideravam seu trabalho uma vocação sagrada, preservaram cada letra das Escrituras com uma reverência que chegava às raias da obsessão santa. Você vai conhecer as regras rigorosíssimas que eles seguiam e entender por que um único erro podia significar começar tudo de novo. Em seguida, vou te apresentar evidências arqueológicas fascinantes que estudiosos têm descoberto nas últimas décadas. Sempre com o cuidado científico de não exagerar, mas celebrando genuinamente o que pesquisas sérias têm revelado. Você vai ficar impressionado com descobertas que confirmam detalhes específicos das Escrituras. Depois, vamos dramatizar um dos momentos mais eletrizantes da história. Jesus Cristo lendo as Escrituras na sinagoga de Nazaré e fazendo uma declaração que literalmente parou o mundo. Você vai sentir a tensão daquele momento e entender por que aquelas palavras mudaram tudo para sempre. Vou te mostrar conexões práticas entre essas descobertas e sua vida atual. Como você pode aplicar essas revelações para transformar sua relação com a palavra de Deus, encontrar direção em momentos difíceis e descobrir paz em meio às tempestades da vida. E, por fim, você vai receber um desafio prático que pode revolucionar sua vida devocional nos próximos 30 dias. Fique até o final, porque há uma palavra secreta especial esperando por você, e eu tenho certeza de que você não vai querer perder o teaser do próximo episódio. É sobre segredos dos profetas que podem transformar completamente sua visão da fé. Agora, feche os olhos por um momento e imagine comigo. É madrugada em Jerusalém por volta do ano 200 depois de Cristo. A cidade dorme, mas numa pequena casa de pedra, uma lamparina a óleo ainda queima. A luz fraca e dançante ilumina o rosto concentrado de um homem idoso, curvado sobre sua mesa de trabalho. Este é Simão, um escriba da escola de Hillel. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, tremem levemente, não de idade, mas de reverência absoluta. Diante dele está um pergaminho parcialmente desenrolado, e ele está no processo sagrado de copiar as palavras do profeta Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Cada letra é traçada com uma precisão que chegaria a ser cirúrgica. Simão conhece as regras da escola escribal de memória. Se ele cometer um único erro em uma palavra sagrada, todo o manuscrito deve ser descartado e o trabalho recomeçado do zero. Não existe correção. Não existe mais ou menos certo. É perfeito ou não serve. Ele para por um momento, limpa delicadamente a pena de ave que usa como instrumento de escrita e sussurra uma oração que os escribas repetem há gerações. Senhor, que estas palavras atravessem os séculos e toquem corações que ainda não nasceram. Que minha mão seja instrumento de tua preservação eterna. Simão não faz ideia de que está participando de um milagre. Ele não imagina que suas palavras cuidadosamente copiadas viajarão por impérios que ainda não existem, sobreviverão a perseguições terríveis, resistirão a tentativas de destruição e chegarão até uma época em que as pessoas lerão essas mesmas palavras em dispositivos que ele jamais poderia imaginar. Ele simplesmente cumpre sua vocação sagrada, letra por letra, palavra por palavra, versículo por versículo. Ao lado de sua mesa, há um pequeno frasco de tinta especial, uma mistura de carvão, goma e água que foi preparada seguindo uma receita milenar. Cada ingrediente foi selecionado não apenas pela qualidade, mas porque resistiria ao tempo.
A madrugada vai passando e Simão continua seu trabalho meticuloso. De vez em quando, ele para ler em voz baixa o que acabou de copiar. Não para verificar erros, mas porque não consegue conter a emoção de estar manuseando as próprias palavras do Eterno. Quando finalmente o sol nasce sobre Jerusalém, Simão termina mais uma sessão. Ele olha para o trabalho concluído, sente o peso da responsabilidade e da honra de ser um guardião das Escrituras. Ele não imagina que, mais de 1800 anos depois, nós estaríamos aqui, lendo exatamente as mesmas palavras que ele copiou com tanto amor naquela madrugada silenciosa. Essa dedicação absoluta dos escribas nos confronta com uma pergunta que pode ser desconfortável. Se a Bíblia foi preservada com tanto cuidado, tanto sacrifício, tanto amor reverente, qual é o real valor que damos a ela em nossa vida diária? Pense comigo, Simão passou a madrugada inteira copiando alguns capítulos de Isaías. Quantas vezes nós passamos mais tempo navegando nas redes sociais do que lendo as Escrituras? Quantas vezes buscamos respostas para nossos problemas em qualquer lugar? Artigos de internet, conselhos de amigos, vídeos motivacionais. Mas esquecemos de consultar o livro que foi preservado através de séculos, especificamente para nos orientar? Não estou condenando ninguém, eu mesmo já passei por isso. Mas a dedicação de Simão e de milhares de outros escribas ao longo da história nos desafia profundamente. Se eles consideravam cada palavra tão preciosa, a ponto de dedicar suas vidas inteiras para preservá-la com perfeição absoluta, não deveríamos nós redescobrir esse tesouro extraordinário que temos literalmente em nossas mãos? Imagine se Simão pudesse ver você hoje, segurando uma Bíblia completa, com 66 livros, milhares de versículos, tudo organizado, com índices, referências cruzadas, mapas, comentários. Ele provavelmente ficaria em lágrimas de alegria e gratidão por ver como Deus honrou o trabalho de preservação que ele fez com tanto amor. Mas talvez ele também ficasse perplexo se soubesse que às vezes deixamos esse tesouro fechado por semanas, acumulando poeira, enquanto reclamamos que não conseguimos ouvir a voz de Deus em nossa vida. A pergunta que fica é: como podemos honrar o sacrifício desses guardiões das Escrituras, redescobrindo o valor prático e transformador da Palavra de Deus em nosso dia a dia? Naso, evidências em prudência. E por falar em preservação, deixe-me compartilhar com você algumas descobertas que estudiosos têm feito nas últimas décadas e que sugerem a incrível precisão dessa transmissão milenar. A descoberta mais famosa e impactante foram os manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947 por um jovem pastor beduíno em cavernas próximas a Qumran. Essa descoberta foi tão significativa que mudou completamente nossa compreensão sobre a preservação das Escrituras. Entre esses manuscritos estava uma cópia quase completa do livro de Isaías. O mesmo livro que nosso escriba Simão estava copiando na cena que dramatizamos. Essa cópia de Isaías encontrada em Qumran era cerca de 1,00 anos mais antiga do que qualquer manuscrito que os estudiosos tinham até então. Quando os especialistas compararam esse manuscrito antigo com as cópias que já possuíam, ficaram genuinamente impressionados. Dr. Miller Burrows, da Universidade de Yale, que esteve envolvido no estudo inicial, relatou que as diferenças eram mínimas, principalmente pequenas variações de ortografia e estilo, sem alterar o significado do texto. Emanuel Tov, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e um dos principais especialistas em manuscritos bíblicos, sugere que isso indica um nível de cuidado na transmissão que era extraordinário para qualquer literatura da antiguidade. Mas não para por aí.
Descobertas arqueológicas têm confirmado práticas, pessoas e lugares mencionados nas Escrituras com uma precisão que, segundo alguns pesquisadores, surpreende até os mais otimistas. A Pedra de Pilatos, descoberta em 1961 em Cesareia Marítima, confirmou a existência histórica de Pôncio Pilatos exatamente como descrito nos Evangelhos, incluindo seu título oficial de Praefectus Judaeae. O túnel de Ezequias, em Jerusalém, corresponde exatamente à descrição encontrada em 2 Reis 20:20, onde diz que o rei Ezequias fez a piscina e o canal e trouxe água para dentro da cidade. Arqueólogos mediram o túnel, 533 metros de extensão, exatamente ligando a fonte de Giom à piscina de Siloé. A casa de Pedro, em Cafarnaum, foi identificada por arqueólogos com base em evidências que sugerem ser o local exato onde Jesus ficou hospedado, conforme relatado nos Evangelhos. Agora, é importante fazer uma pausa aqui. Como pessoas de fé séria, precisamos ser cuidadosos e honestos. Não estamos dizendo que a arqueologia prova tudo na Bíblia. Nossa fé não depende disso. E não devemos basear nossa confiança nas Escrituras apenas em descobertas científicas. Até porque a ciência está sempre evoluindo, e novas descobertas podem trazer novas perspectivas. O que estamos fazendo é simplesmente celebrando que, nos lugares e aspectos onde é possível fazer verificações históricas e arqueológicas, estudiosos respeitados têm encontrado uma consistência notável entre as Escrituras e as evidências materiais. Dr. William Dever, arqueólogo da Universidade do Arizona, mesmo sendo algumas vezes crítico de certas interpretações bíblicas, reconhece que a arqueologia tem confirmado muitos aspectos da história bíblica que antes eram questionados. Mas você quer saber o que mais me emociona profundamente nessa história toda? A Bíblia não é apenas um livro antigo que foi extraordinariamente bem preservado. Ela não é só um documento histórico impressionante. Ela é infinitamente mais que isso. Ela é viva. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos apresenta uma verdade que desafia nossa compreensão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você já experimentou isso? Já teve aqueles momentos em que você está passando por uma dificuldade específica, abre a Bíblia, às vezes até meio sem rumo, e parece que Deus está falando diretamente, especificamente, pessoalmente com você? Eu me lembro de uma situação pessoal há alguns anos. Estava passando por um período de muita ansiedade sobre o futuro, questionando se estava no caminho certo, se Deus realmente tinha um propósito para minha vida. Uma manhã, abri a Bíblia em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não foi apenas ler as palavras. Foi como se Jesus estivesse sentado ao meu lado, colocando a mão no meu ombro e dizendo: eu sei exatamente pelo que você está passando e tenho planos bons para a sua vida. Quantas vezes uma passagem que você já leu dezenas de vezes, de repente ganha um significado novo, uma aplicação específica, exatamente quando você mais precisa? Quantas vezes você encontra consolo em um salmo, direção em provérbios, esperança nas promessas de Jesus? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo tornando viva a palavra que foi preservada com tanto cuidado através dos séculos por homens como Simão. Pense na fidelidade extraordinária de Deus. Ele não apenas inspirou sua palavra através de profetas, apóstolos e homens santos. Ele também orquestrou um processo de preservação que atravessou a queda de impérios, perseguições terríveis, tentativas deliberadas de destruição,
guerras devastadoras e o simples passar implacável do tempo. Roma caiu, mas a palavra permaneceu. O Império Bizantino desapareceu, mas a palavra permaneceu. Ditadores tentaram queimar Bíblias, mas novas cópias sempre apareciam em outros lugares. Intelectuais tentaram desacreditar as Escrituras, mas elas continuaram transformando vidas. Isaías 48 fez uma promessa que tem se cumprido há milênios. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Que Deus maravilhoso e fiel nós servimos. E agora, prepare-se para o momento mais eletrizante, mais transformador desta jornada toda. Estamos em Nazaré, uma pequena vila na Galileia, numa manhã de sábado por volta do ano 30 depois de Cristo. O sol ainda não está muito alto, mas a pequena sinagoga já está lotada. Há uma agitação diferente no ar. Jesus, o jovem carpinteiro que tem causado tanto burburinho com seus ensinamentos revolucionários por toda a região, está presente. As pessoas sussurram entre si. É ele mesmo. Ouvi dizer que fez milagres em Cafarnaum. Dizem que ensina com uma autoridade diferente dos escribas. Jesus está sentado entre os homens da comunidade, mas todos os observam discretamente. Há algo em sua presença que é ao mesmo tempo familiar. Afinal, ele cresceu ali e totalmente extraordinário. O dirigente da sinagoga se levanta e, seguindo a tradição, convida Jesus para fazer a leitura das Escrituras. Um silêncio respeitoso toma conta do ambiente. Jesus se levanta com uma dignidade serena e caminha até o local onde estão guardados os rolos sagrados. O assistente lhe entrega o rolo do profeta Isaías, talvez uma cópia feita por um escriba como Simão, copiada à mão com aquela mesma reverência obsessiva que dramatizamos. Jesus recebe o rolo com as duas mãos, demonstrando o respeito devido às Escrituras sagradas. Ele desenrola cuidadosamente o pergaminho. Seus dedos deslizam sobre o texto até encontrar exatamente a passagem que procura. Não é aleatório, ele sabe exatamente o que vai ler. Seus olhos percorrem as palavras uma vez antes de começar a ler em voz alta. Sua voz, clara e penetrante, ecoa pela sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Cada palavra ressoa como um trovão silencioso no coração dos ouvintes. Eles conhecem essa profecia de memória. Seus pais recitavam esses versículos, seus avós esperaram pelo cumprimento dessa promessa. É a profecia sobre o Messias prometido, aquele que Deus enviaria para libertar seu povo. Mas há algo diferente na forma como Jesus lê. Não é apenas recitação litúrgica, é como se ele estivesse se apropriando das palavras, como se elas lhe pertencessem. Jesus termina a leitura no meio da profecia, uma quebra incomum. Ele enrola cuidadosamente o pergaminho, o entrega de volta ao assistente e se senta. Todos os olhos estão fixos nele. Você poderia ouvir uma folha caindo no chão. O silêncio é ensurdecedor, carregado de expectativa. E então, Jesus abre a boca e pronuncia as palavras que literalmente mudaram a história para sempre, que dividiram o tempo em antes e depois, que transformaram a expectativa em realidade. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje, não um dia se cumprirá, não no futuro Deus enviará, não continuem esperando. Hoje, o impacto é imediato e devastador. Naquele momento, todas as promessas feitas por Deus ao longo de séculos, todas as profecias registradas pelos profetas, todos os sacrifícios oferecidos no templo, toda a expectativa acumulada ao longo de gerações, tudo se concentra numa única pessoa sentada diante deles. Jesus não está apenas lendo sobre o Messias. Jesus está declarando ser o Messias,
A Bíblia inteira, cada palavra preservada pelos escribas através dos séculos, cada profecia cuidadosamente registrada, cada promessa fielmente transmitida, tudo, absolutamente tudo, apontava para este momento, para esta revelação extraordinária, para esta declaração que ecoou não apenas pelas paredes da sinagoga, mas através da eternidade. E agora vem a parte mais incrível de toda essa história. Quando você abre sua Bíblia hoje, em pleno século XXI, Jesus continua dizendo: hoje se cumpre esta escritura. Não é apenas uma história que aconteceu há 2000 anos numa pequena vila da Galileia. É uma realidade presente, viva, ativa em sua vida agora mesmo. Hoje, quando você lê o Salmo 23 e encontra as palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O bom pastor está se apresentando pessoalmente para você, oferecendo sua proteção, seu cuidado, sua provisão. Hoje, quando você lê João 14:27 e Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, ele não está falando para os discípulos que viveram há 2 milênios. Ele está oferecendo sua paz sobrenatural para sua ansiedade específica, para suas preocupações atuais, para as tempestades que você está enfrentando agora. Hoje, quando você lê Romanos 8:28 e encontra a promessa de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não é apenas uma verdade teológica abstrata. É Deus confirmando que Ele está trabalhando especificamente nas circunstâncias da sua vida, mesmo nas que parecem impossíveis de resolver. Por isso eu te lanço um desafio que pode revolucionar sua caminhada espiritual. Que tal criar o hábito sagrado de ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias, pelos próximos 30 dias? Comece com o Evangelho de João. Deixe Jesus falar diretamente ao seu coração, através das páginas que foram preservadas com tanto amor por pessoas como Simão. Cada manhã, antes de pegar o celular, antes de checar as redes sociais, antes de se deixar bombardear pelas notícias do mundo, encontre-se com Jesus através de sua palavra. E quando você orar, deixe-me compartilhar um segredo que pode transformar completamente sua vida de oração. Use as próprias palavras da Escritura. Os salmos são orações inspiradas diretamente por Deus. Transforme o Salmo 23 em sua oração pessoal. Senhor, Tu és meu pastor, portanto eu não vou me desesperar por causa das minhas necessidades financeiras. Pegue o Salmo 91 e faça dele uma declaração sobre sua família. Senhor, porque meu marido habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansará à sombra do Onipotente. Transforme Filipenses 4:19 em intercessão pelos seus filhos. Pai, Tu supres todas as necessidades dos meus filhos, segundo Tuas riquezas na glória em Cristo Jesus. Compartilhe essas descobertas. Conte para sua família sobre a jornada que fizemos hoje. Compartilhe com seus amigos na célula ou grupo de oração. Ensine seus filhos sobre o milagre da preservação das Escrituras. Deixe que eles saibam que estão segurando em suas mãos um tesouro que sobreviveu a impérios e atravessou milênios para chegar até eles. Porque aqui está a verdade poderosa que não podemos esquecer. A Bíblia não é apenas um livro antigo que foi miraculosamente bem preservado. A Bíblia continua viva, continua transformando vidas, continua sendo a voz clara de Deus para uma geração que precisa desesperadamente de direção, esperança e propósito. E quando você se deparar com passagens difíceis de entender, lembre-se, o mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras está em você para iluminá-las. Ore antes de ler, peça por revelação, e confie que Deus honrará sua busca sincera por entendimento. Uau! Que jornada absolutamente incrível nós fizemos juntos hoje. Viajamos no tempo e presenciamos a dedicação reverente de escribas como Simão, que literalmente dedicaram suas vidas para preservar cada vírgula das Escrituras sagradas.
Descobrimos evidências arqueológicas fascinantes que estudiosos têm encontrado e que sugerem a impressionante precisão histórica da Bíblia. Presenciamos aquele momento eletrizante e transformador quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, fez a declaração que mudou a história para sempre. Hoje se cumpriu esta escritura, revelando que ele mesmo era o cumprimento de todas as profecias que haviam sido cuidadosamente preservadas através dos séculos. E principalmente, redescobrimos juntos que a Bíblia não é apenas história antiga empoeirada. Ela continua viva, poderosa, relevante e transformadora hoje. O mesmo Jesus que disse hoje se cumpriu na sinagoga, continua dizendo hoje para você, para sua família, para suas necessidades específicas. A palavra secreta de hoje é tesouro vivo. E essa é exatamente a definição perfeita do que você tem em suas mãos quando segura uma Bíblia. Um tesouro que permanece vivo, ativo e poderoso através dos séculos, das culturas, das gerações. Se esta jornada tocou profundamente seu coração, se essas descobertas despertaram uma fome nova pelas Escrituras, curta este vídeo agora mesmo e se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação que está por vir. E agora eu quero muito saber de você. Me conta nos comentários. Qual foi a parte de hoje que mais impactou seu coração? Foi a história dedicada do escriba Simão trabalhando pela madrugada? Foram as evidências arqueológicas que confirmam a precisão das Escrituras? Foi o momento dramático na sinagoga, quando Jesus declarou ser o cumprimento das profecias? Ou foi a aplicação prática de como essas verdades se conectam com sua vida hoje? Escreve aí nos comentários. Eu leio cada um e adoro saber como Deus está falando com vocês através desses conteúdos. E uma pergunta especial que sempre me emociona. De onde você está me assistindo agora? Escreve sua cidade, seu estado, seu país nos comentários. É absolutamente incrível pensar que a mesma palavra de Deus que foi preservada por escribas como Simão há quase 2000 anos está agora alcançando e transformando corações no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa, na África, ao redor do mundo todo. Isso é um milagre vivo acontecendo diante dos nossos olhos. E para você que ficou até aqui, tenho uma promessa especial. No próximo vídeo, vamos mergulhar em segredos pouco conhecidos sobre os profetas do Antigo Testamento que podem transformar completamente sua visão da fé e sua compreensão dos planos de Deus. Você vai descobrir conexões proféticas que vão fazer você enxergar a Bíblia de uma forma totalmente nova. Não perca, porque vai ser ainda mais impactante que o que vimos hoje. Que Deus abençoe abundantemente sua semana, que sua palavra continue viva e ativa em seu coração, e que o Espírito Santo use essas verdades para transformar sua caminhada com Cristo de forma sobrenatural. Até o próximo vídeo, e não se esqueça da nossa palavra secreta, tesouro vivo.